Olá, seja muito bem-vindo a essa videoaula onde eu vou te mostrar os 13 principais motivos para você criar sites utilizando a plataforma WordPress. Eu sou Rodrigo Castro, web designer, também empreendedor digital, tenho a minha própria agência que é a Cria Sites. E nessa videoaula gratuita eu vou te ensinar então por que você deve utilizar o WordPress, se você ainda não utiliza. Eu vou te dar 13 motivos para deixar bem claro para você que o WordPress é a melhor plataforma hoje para você utilizar para criar os seus sites, mesmo que você ainda não saiba nada sobre o WordPress, tá bom? Então vamos lá. Primeira grande vantagem do WordPress é porque ele é grátis, ele é totalmente gratuito, ele é uma plataforma open source que é feita por diversos web designers, diversos programadores pelo mundo. Eles ficam principalmente em uma empresa, mas essa empresa não é dona do WordPress. Ninguém é dono do WordPress. Então ele é aberto para qualquer pessoa utilizar de forma gratuita. Ele é fácil de ser usado, ele é fácil, qualquer pessoa consegue aprender a utilizar. Para você ter uma ideia, para todos os sites que eu entrego também alguns tutoriais em vídeo ensinando o meu cliente a utilizar o site, porque ele vai ter que ter a autonomia dele. Eu não fico dando manutenção para o site. Algumas pessoas cobram mensalidade para fazer essa manutenção, mas no meu caso eu sou focado em desenvolver o site, em criar o site e não em ficar dando manutenção. Então eu dou total autonomia para ele, ensinando ele com essas videoaulas a fazer as alterações do site que ele precisar, trocar um texto, uma foto, fazer um post, enfim, coisas mais simples, não estruturais, mas até se eu quisesse eu poderia também ensinar ele a fazer coisas estruturais, porque é fácil de mexer, é uma plataforma muito intuitiva. Ele é um CMS mais utilizado do mundo hoje. Então, você pode ver que existem várias celebridades utilizando, existem grandes empresas, até como Sony Music, por exemplo, BBC, utilizam o WordPress, porque ele é muito, ele é muito expansivo, ele é muito versátil. Você consegue fazer grandes sites com ele, sites realmente de alto nível. E aí sites que, modéstia à parte, eu faço hoje e ensino as pessoas a fazer também. Então ele também é utilizado por pessoas normais, como eu, como meus alunos, como várias outras, meus clientes, várias pessoas que utilizam o WordPress. Você pode criar diversos tipos de site com ele. Você pode criar um site para você, um site seu pessoal. Eu tenho meu site pessoal, por exemplo, que também é um blog, né? Você pode criar um blog, você pode criar um site para sua empresa, um e-commerce, diversos tipos de site, até redes sociais você consegue criar com o WordPress. Você atualiza ele de qualquer lugar. Então você está em casa, você pode atualizar do seu computador, você pode atualizar do seu celular, seja ele um iPhone ou um Android. Tem um aplicativo para você baixar na App Store e na Google Play para você administrar o seu site através do celular. É claro que é um pouco mais limitado que no computador, né? No celular você vai administrar posts, textos, enfim, não vai mexer tanto na estrutura do site. E você tem total autonomia. Qual que é a diferença? Essa é a principal diferença entre você criar um site num servidor, por exemplo. Qualquer servidor hoje tem local web, terra, todos eles têm um sisteminha lá onde você cria o seu site, tá? E aí eles vão te cobrar uma mensalidade por isso. A diferença do WordPress é que você não paga essa mensalidade e você tem uma autonomia muito maior, né? Sem falar na qualidade do site, que é infinitas vezes maior do que você criar num Wix, num Webnode, num desses sistemas de criação de site, onde o site não é seu. Então você não consegue tirar o site de lá se você quiser. Você vai ter que criar um outro do zero. O sétimo ponto é o SEO otimizado. O que é isso? SEO é Search Engine Optimization, que significa otimização para mecanismos de busca como o Google, como o Bing, como o Yahoo. O WordPress ele é uma plataforma já otimizada para você fazer seu site utilizando... é uma plataforma já otimizada para você posicionar o seu site muito bem nos mecanismos de busca.
É claro que muitas pessoas usam o WordPress e acaba tendo uma disputa entre os sites que são WordPress. Mas certamente os sites que não são em WordPress eles ficam mais para baixo por não ter tanta tecnologia, uma tecnologia tão inteligente como o WordPress. E você vai ver que eu vou falar mais para frente aí de plugins que você pode utilizar para melhorar ainda esse posicionamento. Então agora chegou a hora de falar dos plugins. Os plugins são ferramentas que você consegue inserir. Então pensa que o WordPress é como se fosse o seu celular. No seu celular você consegue colocar vários aplicativos e melhorar ele, deixar ele melhor, fazer coisas que você não conseguiria fazer sem os aplicativos. O WordPress é a mesma coisa, então você pode instalar várias ferramentas, que são os plugins, e a grande maioria delas é gratuita, assim como no seu celular, que você imagina que a grande maioria das ferramentas é gratuita. Eles também têm a versão premium, né? Então você pode comprar a versão premium ou não. Eu não comprei até hoje nenhuma versão premium de plugin, porque na grande maioria das vezes a versão gratuita me atende bem. Então você pode colocar plugin de animação, plugin de chat online, de formulário de contato, de tudo que é coisa, rede social, para otimizar mais ainda o seu site nos mecanismos de busca. Tem várias funcionalidades que... bom, para você ter uma ideia, eu acredito que tem umas 27 mil... Eu acho que eu li isso em algum lugar, tem umas 27 mil... os 27 mil plugins hoje existentes no WordPress. E tem também o fato de que ele está sempre evoluindo, ou seja, os programadores que criam ele estão sempre atualizando, melhorando o WordPress. Isso é incrível, porque você está tendo uma plataforma gratuita que nunca fica desatualizada, ela está sempre atualizando, sempre melhorando. Você pode até procurar alguns tutoriais na internet, você vai ver que a maioria dos tutoriais eles são antigos, eles têm o WordPress tem um visual diferente, ele tem um visual branco e tal. Então até muitas coisas mudaram já de lá para cá e esses tutoriais ficaram meio ultrapassados. O 10º ponto é a fácil integração com meios de pagamento. Então você pode transformar o seu site numa loja virtual com a parte do pagamento, digamos assim, terceirizada pelo PagSeguro, ou pelo PayPal, pelo Bcash, por vários mecanismos de pagamento que existem hoje. Isso aí sem precisar programar uma linha de programação. Se você fosse fazer um site do zero, você ia gastar muito tempo, ia ter que precisar de um conhecimento avançado em programação para criar uma loja virtual. E com o WordPress não, você simplesmente coloca lá, insere a ferramenta de PagSeguro, a parte de pagamento vai ser feita no site do PagSeguro ou do PayPal, e você não precisa se preocupar tanto com a segurança, enfim, com várias coisas que você precisaria se preocupar se você fosse fazer tudo no seu site, utilizando uma tecnologia própria. E uma das grandes vantagens que eu mais gosto é o fato de você não precisar programar, como eu já mencionei. Então você não precisa programar. Olha que maravilha. Olha quanto tempo você perde programando. Mesmo que você seja um expert em programação. Eu te pergunto quanto tempo você vai levar para programar um site. O custo é muito maior. O seu desgaste é muito maior. Consequentemente, a sua margem de lucro vai ser maior. O seu cliente vai ter que pagar mais. Então todo mundo vai perdendo essa história. Se você não sabe programação, então muito mais. Você não precisa ficar meses aprendendo programação. Eu vou te dizer, eu fiz curso de programação e eu não sei programar uma linha de código, né? Eu fiz o curso, mas assim, chegou num momento do curso que a coisa não entrava mais na minha cabeça. E eu vou te dizer que não foi só eu. Da turma que eu comecei com 20 alunos de programação num curso, só 4 finalizaram o curso, foram até o final. E eu fui um desses 4 e eu estava completamente perdido, eu não sabia nada, assim. Eu fui até um ponto e depois acabou, minha cabeça explodiu, não tinha mais como programar. Então, além do fato de você não precisar aprender, você não precisa aplicar, o que, né, poupa muito tempo, muito tempo. Eu acredito que você queira viver a sua vida, não só na frente de uma tela de computador, que você queira sair por aí, enfim, ou fazer outras coisas no computador, mas assim, você não quer ficar metade da sua vida sentado na frente do computador programando coisas que já existem, que já foram programadas por outras pessoas e que você simplesmente instala ali e está pronto.
Então imagina cada vez que você vai instalar um aplicativo no seu celular, você vai e resolve programar. Eu vou programar um WhatsApp para mim aqui e quando ficar pronto eu começo a utilizar, né? Não, né? Então a outra grande vantagem, a gente já está acabando aqui, são 13 só, é você poder utilizar templates prontos, temas prontos. O que, que são isso? O template é a cara do site, a parte visual do site. Só que hoje existe um site na internet onde você compra templates muito baratos. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Ele se chama ThemeForest, tá? É o melhor site para você comprar isso hoje disparado, tá? Praticamente não tem concorrência. Então são templates que variam de 30 e poucos dólares a 50, 60 dólares. Nesse caso aí tem os 69 dólares, acho que é o máximo que chega um template do WordPress. Então você consegue comprar templates de altíssimo nível, templates super modernos, com responsividade, já vou falar o que é isso, enfim, com um monte de ferramentas já inclusas, ou seja, não é só a parte visual, é a parte de ferramentas também, você já tem um monte de funcionalidades ali inclusas dentro dele. Eu utilizo bastante o template BTM, eu vou deixar o link aqui também. É o melhor template disparado aí hoje. Tem 170 demos pré-montadas, ou seja, sites pré-montados, você vai lá, clica no botão, está instalado o site, está pronto o site, você só customiza e deu. Entrega o site ou pega o site para você. É realmente muito bom. Quando eu descobri isso, eu me dei conta que eu estava gastando muito dinheiro, que eu estava rasgando dinheiro literalmente. Porque eu tinha que contratar um programador, na minha agência eu contratava um freelancer designer, eles desenvolviam o layout para mim por R$ 500 mais ou menos, e eu ainda tinha que fazer toda a parte de passar aquele layout para um código HTML, eu tinha que construir um código HTML, eu tinha que pagar um programador para fazer isso. Então era uma despesa enorme, tempo gasto nisso também era um absurdo. E fora que nem sequer chegava aos pés do que hoje a gente encontra no ThemeForest, para a gente baixar e instalar. Tá? Então, esse é um dos principais pontos que faz o WordPress ser incrível. E como eu tinha falado, a responsividade. O que é isso? A responsividade é você poder acessar o site de qualquer dispositivo, seja ele um computador de 20 polegadas, uma tela de 20 polegadas, ou um celular que tem uma tela de 4 polegadas. Então ele se adapta automaticamente o conteúdo, ele adapta a estrutura para atender melhor o dispositivo que você está utilizando. Isso aí também vai te poupar muito tempo de programação, porque você teria que programar isso aí, fazer o CSS, aquele monte de coisa. Mas isso aí já está pronto, você não precisa se preocupar com isso. E está pronto da melhor maneira possível, com altíssima qualidade. Então, essas são as 13, são os 13 pontos que eu considero mais importantes para que você utilize o WordPress, que faz com que ele realmente seja o CMS melhor, o melhor CMS do mundo hoje e a melhor opção para você criar o seu site. E agora, o que você pode fazer com isso? O que você pode fazer com esse conhecimento de aprendizado do WordPress? Você pode, obviamente, criar o seu próprio site, que você vai pegar, ou você vai deixar de contratar um programador, uma agência, que vai poder te cobrar aí uns 3 mil, 5 mil, 10 mil reais, 20 mil reais para fazer um site, dependendo da complexidade, dependendo da agência, enfim, dependendo de vários fatores. Você economiza aí muito dinheiro. E, claro, que você vai estar aprendendo a fazer site. Quando você fizer o seu site, mesmo que seja com uma agência, por exemplo, você vai ter que ou pagar para essa agência, cuidar do site para você, fazer as atualizações, ou você vai ter que aprender a mexer. Então, de qualquer forma, você vai ter que aprender. Né? Acredito que você não... Enfim, a maioria das pessoas não tem dinheiro para ficar pagando mensalmente, sei lá, 200, 300 reais para uma agência ficar abastecendo o site. Você aprende a fazer isso. Porque é fácil. Não tem por que pagar alguém. Eu, por exemplo, nem sequer ofereço esse serviço na minha agência. Não ofereço. Eu não faço por dinheiro nenhum, porque eu acho que essa atualização tem que ser feita pelo cliente. Não é a agência que fez o site tem que fazer. É uma opinião minha. Eu acho que não tem por que eu cobrar uma mensalidade de uma coisa que é fácil de ser feita. Então eu sempre explico, olha, você vai ter total autonomia quando
você fizer o seu site comigo. Você vai aprender a atualizar ele sozinho. 100% dos clientes aceita esse tipo de proposta. Preferem do que ficar pagando uma mensalidade para mim. E a segunda coisa que você pode fazer com ele é abrir a sua agência. Ou seja, com esse conhecimento você consegue até sequer abrir uma agência digital, abrir uma agência web para você vender sites para quem você quiser, né? Você abre uma agência digital, cria o site da sua agência e começa a vender sites. E o que dá é uma coisa que dá muito dinheiro, tá? Dá muito dinheiro. Você pode fazer aí um site em uma semana e cobrar 5 mil, 3 mil reais, 10 mil reais, se você quiser. E com a qualidade que são sites feitos em WordPress, com essa metodologia de você utilizar templates, plugins, você vai muito longe, porque as pessoas começam a te indicar, os seus clientes começam a te indicar, as pessoas começam a ver o seu site e perguntar, meu Deus, faz um site para mim. Então isso é muito comum acontecer. Todos os meus alunos quase acabaram abrindo agência, tá? Mesmo os que queriam criar um site só para eles. E aí, como que você pode aprender isso? Bom, você pode aprender por conta própria, né? Você pode aprender com esse vídeo, com outros vídeos que tem por aí. Até no meu canal do YouTube eu vou deixar um link, caso você não esteja assistindo dentro do meu canal no YouTube. Eu vou deixar um link para o meu canal aqui embaixo. Você pode assinar ele, inclusive, para receber outros vídeos. E também você pode procurar no YouTube, enfim, no Google, vários tutoriais ensinando a mexer no WordPress. Mas se você quiser uma coisa mais organizada, que vai te poupar muito tempo, né? Se o seu tempo é importante para você, para mim é extremamente importante. Se o seu tempo é importante, você vai querer uma coisa organizada, um passo a passo, né? Uma pessoa para você consultar quando você tiver uma dúvida, um grupo de estudo, né, na internet, que é o caso do meu curso Crie Sites Premium. Ele tem um curso, tem um grupo no Facebook, você pode tirar dúvidas comigo. Então tem várias vantagens em relação a você aprender sozinho, né? Eu aprendi sozinho, apanhei aí por uns 6 meses tentando aprender a mexer no WordPress até chegar no nível que eu tô hoje. Então se você quiser conhecer mais sobre o curso Crie Sites Premium, eu estou deixando o link aqui para você clicar, e lá na minha página você vai saber tudo sobre o curso, os módulos, o que você vai aprender nesse curso. Você vai também poder ver depoimentos de alunos meus que já fizeram, você vai ver os sites que eles fizeram, você vai também ver sites que eu já fiz, você vai ver os bônus que eu estou disponibilizando nesse curso. Eu acredito que hoje tem em torno de 10 bônus, e alguns deles vão sair em breve, porque tem muito, então eu vou tirar um pouco e vou vender esses bônus separados. Se você tiver a sorte de chegar lá e ainda tiver esses bônus aí, eu sugiro você aproveitar esse momento. E outra coisa muito importante é que esse curso ele é baseado no template BTM. Então você vai aprender a fazer o site, não só você vai aprender o WordPress, você vai aprender o BTM, que é o melhor template que existe hoje. Então você vai deslanchar no WordPress. Você vai fazer sites muito superiores do que pessoas normais que aprendem WordPress de um jeito normal e não de um jeito premium, do jeito otimizado, que é no curso Crie Sites Premium. Você vai ver que esse nome, Site Premium, ele não é à toa, e realmente são sites premium, sites muito superiores do que os sites que você está acostumado a ver por aí. Então, para finalizar, eu quero te dizer muito obrigado por ter chegado até aqui, por ter assistido toda essa videoaula. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha se interessado por criar sites no WordPress, espero que você crie sites no WordPress. No WordPress não importa se você vai fazer o curso, se você vai aprender sozinho, se você vai fazer o que você quiser. Mas utiliza o WordPress para fazer sites, tá? É a melhor plataforma disparado. E se você gostou desse vídeo, dá um curtir. Se você está vendo no Facebook, dá um curtir. Se você está vendo no YouTube também. Se você quiser, assina o meu canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Para quem você acha que vai gostar, de repente compartilha na sua timeline ou manda o link para um amigo, porque eu acredito que ele vai ajudar muitas pessoas não irem pelo caminho errado, que é o caminho de aprender programação, aprender HTML, e ficar aí meses, talvez anos, estudando para depois, no fim das contas, fazer um site meia boca, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez por ter chegado até aqui, e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!